Meu nome é Caio Pacella, 36, quase 37 anos. Nasci no interior de São Paulo e aos 15 anos me mudo para o Rio de Janeiro. Mais precisamente para cá, para essa cidade de São Gonçalo. Tive uma vivência bem pacata, bem comum assim, e bastante religiosa também, né? Bem envolvida com igreja e tudo mais. Eu sempre estive envolvido com a produção de desenhos. E quando comecei a pintar foi só na faculdade. Assim que eu passei para a faculdade, comecei a pintar. Basicamente isso. E nunca mais larguei. E o meu trabalho, ele vai sempre se movimentando por algum lugar que eu não vou entendendo bem por onde é. Eu sempre vou tendo pistas, mas pouco entendimento mesmo do que está acontecendo. De qualquer maneira, o meu trabalho nunca esteve muito aberto para mim de forma clara. Eu nunca entendi bem o que eu estava fazendo. Eu deixei a coisa correr solta e aos poucos ele vai se desabrochando, me deixando entender um pouquinho por onde está indo. Esses trabalhos, para mim, acabam sendo o resultado de um pensamento que foi se acumulando durante esse tempo e tem a ver e quer muito falar do mundo espiritual. Para mim, a arte, ela é o fazer artístico, a expressão artística, ela é um fazer que nasce necessariamente no espírito. Ela começa lá. E ela, através da matéria, ela acontece e ela quer ir para lá novamente. Ela quer que esse ciclo se complete. Se eu tentei fazer com que essa produção fosse para falar do além, de um lugar de outra dimensão, ela não experimenta esse sentimento, ou não acontece esse encontro sem a participação do outro. Então o trabalho tem que conversar, tem que ser a respeito de relacionamento. E aí a gente começa a pensar sobre o momento em que eu não só começo a falar sobre isso quando venho para onde estou agora, para aqui, para a igreja. Eu enxergo a religiosidade como algo avesso, contrário do que é a espiritualidade. A religião, ela vai falar muito sobre o dogma, sobre a lei, sobre o ter que, enquanto a espiritualidade é uma coisa livre, é uma coisa bem à vontade. Ela é para a liberdade, é para isso. E nesse momento em que eu entendo isso, o fazer artístico se torna algo espiritual, um exercício de fé, uma prece, uma oração, algo bem nesse sentido mesmo. E aí eu encontro um caminho para trilhar com certa clareza. As obras acabam por ser um pouco uma espécie de profecia mesmo, desse tentar se relacionar com algo para além da vida. Eu gosto de pensar nisso, e quando eu penso em espiritualidade, eu automaticamente vou ser jogado para um ambiente muito mais científico do que religioso, com essa vontade de querer conhecer o que está além, e não com bloqueios. Então o meu trabalho, ele reflete uma vontade minha de conhecer a verdade. Por isso que quando eu começo a estar aqui todo dia, a meditar, a contemplar o que eu estou fazendo, né? Eu começo a experimentar esse momento de fazer um trabalho pensando nesse caminho e na compreensão do outro. Enquanto eu entendo que o trabalho artístico é uma ação de fé, eu também tento me fazer fraco, me apequenar para que o outro consiga acessar. É menos sobre mim e mais sobre nós. Isso me interessa. O ateliê, para mim, é um templo por si só. Ele é o lugar onde eu experimento a possibilidade de transcender. Estar aqui no prédio onde funciona uma igreja, um ambiente de escuta, um ambiente de troca, um ambiente de aconchego, de choro, de dor, de compartilhamento mesmo. Então, para mim, esse lugar passa a ter um significado maior quando eu ressignifico isso, quando eu penso nele de forma diferente. A Casa Bicho, para mim, ela é como uma espécie de igreja, porque eu fui acolhido ali.
mesmo sem vocês me conhecerem direito, vocês me acolheram, me receberam e estão me dando uma oportunidade. Eu acho isso tem a ver com o que eu penso, né? Um lugar onde eu posso ser o que eu sou, eu posso chegar, colocar as minhas coisas e a gente vai conversar sobre isso, a gente vai trocar, a gente vai falar sobre a vida, sobre a energia da troca, as potências. E se é verdade que o visível é só um suporte para o invisível, é aí que eu quero mexer, é aí que eu quero trabalhar. E nesse encontro que a gente vai ter ali, que eu penso que algo poderoso acontece. Não por mim, por nós. Por nós se reunirmos para falar sobre arte, sobre a potência de ser, sobre a infinidade das possibilidades de ser.